R$ 15.000. Essa é a quantidade de dinheiro que eu tinha quando saí do Brasil. Isso quer dizer que é a mesma quantidade de dinheiro que você precisa ter para sair do Brasil? Não. Por quê? Eu não sei que estilo de viagem você quer fazer, eu não sei se você quer fazer voluntariado, se quer fazer house sit, se quer pagar hostel, como que vai ser o seu estilo de viagem. Ah, Luana, eu quero fazer a mesma coisa que você, então é a mesma quantidade de dinheiro que eu vou precisar? Não. Porque eu também não sei que países você quer ir, quer ficar na América Latina, quer ficar no Brasil, quer ir para a Europa. Não, Luana, eu vou fazer a mesma rota que você, basicamente. Também não quer dizer que é a mesma coisa, porque quando eu saí, era 2020, já se passaram quase 6 anos aí de quando eu saí. Então, assim, as coisas mudaram, dinheiro mudou, o valor do dinheiro mudou, os países mudaram. O meu primeiro país foi a Argentina. A Argentina agora é completamente diferente. Pelo que eu sei, as coisas estão muito mais caras, então talvez o dinheiro que eu tinha, que eu levei para lá, né, que foi o meu primeiro país, agora não seja nada. Então, não dá para dizer assim, cravar o martelo, você precisa de R$ 15.000. Eu usei R$ 15.000. Você tem que fazer aí os cálculos a partir do que você quer fazer, de que país que você quer ir, enfim, qual o seu estilo de viagem, para saber a quantidade de dinheiro que você precisa ter. Inclusive, eu estou oferecendo mentorias. Aqui na descrição tem um link para você preencher se você tiver interesse em uma mentoria, onde você vai me contar a sua viagem, quais são os seus planos, quanto dinheiro você já tem, enfim, tudo que você está pensando. E eu vou fazer um plano específico para você, de acordo com as minhas experiências de viagem, do que eu acho que pode ser o melhor para você, para seguir, né, o plano que você está aí pensando. Porque eu sei que muita gente tem muitas ideias sobre viagem e tudo mais, porém não sabe por onde começar, não sabe se a quantidade de dinheiro que tem é suficiente, então por isso eu tô oferecendo essa mentoria. Vai estar o link aqui, você preenche lá com todas as suas ideias, o que você deseja, e se eu puder te ajudar, eu vou te responder, te mandar um e-mail, pra gente poder conversar melhor e assim eu definir um plano pra você e essas viagens realmente saírem do papel. Por que eu peço pra preencher esse formulário? Porque eu não quero fazer uma mentoria sem saber exatamente o que você quer. Às vezes o plano da pessoa não tem nada a ver com o que eu sei, né, com os planos de viagem que eu já tive também. Então eu não quero vender algo como se eu fosse a super especialista e qualquer plano de viagem eu vou poder te auxiliar. Não, eu quero saber quais que são as suas ideias, qual que é o seu plano, para eu poder analisar e formular algo detalhado, específico para você. Então, se você tiver interesse na mentoria, clica no link aqui embaixo, preenche o formulário que eu vou te responder. O que eu vejo aí na média das pessoas, normalmente, é por volta de 10 a 20 mil reais, assim, que as pessoas normalmente saem do Brasil com. Porém, todas essas pessoas que eu ouvi, a quantidade de dinheiro que elas saíram, assim, há muito tempo atrás. Então, nos dias de hoje, eu não sei quanto que as pessoas estão juntando, assim, para, né, começar a viajar. Mas, respondendo aí a pergunta de muitos, R$ 15.000 é a quantidade de dinheiro que eu saí inicialmente. E esse vídeo todo aqui é baseado em uma pergunta que eu recebi de um seguidor, que eu estou amando, basicamente maratando todos os vídeos desse canal, até uns vídeos que eu tenho muita vergonha, muito antigo. Mas eu gostei, adorei, é muito bom saber que tá chegando gente nova e que realmente tá interessado. Então eu fiz esse vídeo aqui baseado na pergunta dele que ele deixou lá. É a segunda vez que tem um vídeo aqui baseado nele, tá? Então se você também tiver perguntas, chegou aqui, é novo ou já tá aqui há muito tempo, é só deixar aqui nos comentários que eu vou ver se realmente faz sentido e talvez você ganhe um vídeo também. Bom, continuando, como que eu juntei esses R$ 15.000? Eu sou de BH, eu sou formada em cinema, pra quem não sabe, fiz faculdade na PUC Minas, pelo ProUni, porque eu sou pobre, sempre fui pobre, continuo pobre. Então eu fiz faculdade pelo ProUni, eu me formei no meio de 2020, e para juntar esse dinheiro foi basicamente estágios. Teve uma época da faculdade que eu fazia 3 estágios. Como que eu fazia 3 estágios? Nem eu sei como é que eu fazia 3 estágios, mas eu fazia 3 estágios. Um deles era de manhã, um era online, então às vezes eu fazia ali no meio da aula algumas coisas para a empresa, porque já estava uma época que, isso foi na reta final ali, então já estava um pouco mais leve, eu estava com menos aulas e tal, então dava para manter ali um estágio mais ou menos. Na época mais pesada era impossível, inviável. E à noite eu ainda ia para outro. Minha faculdade era no período da tarde, então é por isso que dava para conciliar tudo. Bom, isso foi a reta final da faculdade, mas basicamente todo o meu período de faculdade eu fazia algum tipo de estágio, alguma coisa remunerada dentro da área de cinema ou não, eu estava trabalhando juntando dinheiro. Não parei de viver, né, porque era meu momento de faculdade também, eu queria ir para as festas, eu queria sair para o bar quando eu quisesse ir para o bar, eu queria também sair por sair, ir para o cinema, ir fazer alguma coisa, fora gastos da faculdade, que né, eu posso ter a bolsa do ProUni, mas eu ainda tenho gastos ali, então eu vivi normal, assim, mas ainda economizando um pouco, porque eu já tinha um objetivo, que era viajar quando acabasse, né, tudo aquilo ali. E aí, em 2020, todo mundo sabe o que aconteceu, né, teve um desastre mundial, e minha formatura foi um desastre, tudo online, a colação de grau tudo online,
Pra mim até foi melhor, na verdade, tava na época bem ruim assim. Eu formei no meio do ano e fiquei presa dentro de casa, até que no final do ano a onda tava bem mais baixa, assim, já tava começando um pouco a se falar sobre vacina. Algumas pessoas estavam começando a sair de casa. Lá em casa, a minha mãe e minha madrinha começaram a sair para trabalhar já. Então, assim, tava numa onda um pouquinho mais baixa, começando. Todo mundo já sabia que provavelmente ia voltar de novo. Mas aí as fronteiras começaram a abrir de alguns países. Foi nessa época que eu peguei as minhas coisas e fui pra Argentina, sabendo que talvez eu não ia poder voltar pro Brasil tão cedo, dependendo do que fosse acontecer. Mas se realmente a vacina fosse rolar, como era comentado, provavelmente talvez as coisas iam voltar ao normal, né? Naquela época ninguém sabia de nada, como é que ia acontecer as coisas, era tudo teorias. Então eu fui nessa de ir pra Argentina nessa época de baixa e fui pra lá e obviamente depois a fronteira fechou e as coisas começaram a piorar depois que passou o ano. No final do ano ali foi tudo mais calmo, mas depois que passou o ano começou a ficar um pouco mais assim, porque as pessoas também, né, todo mundo acha, porque todo mundo sabia como é que funcionavam as coisas, então começaram a sair a vida normal e obviamente a onda veio de novo. Mas aí eu já tava na Argentina, eu fiz alguns voluntariados lá, muitos hostels da Argentina já tinham fechado, então vários voluntariados não existiam mais. Foi lá que eu aprendi tudo na marra, como é que funcionavam as coisas. Eu briguei com o cara do hostel, porque ele reclamava que eu não sabia espanhol. Eu ficava falando com ele, então eu vou embora, não quero nem saber, não. Esse caos aqui. Eu já fiz vídeo aqui falando sobre como é que foi alguma experiência na Argentina catastrófica. E aí eu falei, vou embora. E ele, puto, assim, xingando. Eu falei, não, tô indo embora, tô arrumando as minhas coisas, tô indo embora. Aí ele ficava olhando, assim, em silêncio, e virou pra mim e falou, quer-se embora? O que é ir embora? Ele não tem essa palavra embora, então ele não estava entendendo nada. Beleza. Isso é das catástrofes. Contar a história toda aqui é fazer um vídeo inteiro sobre o tema. Então eu só tô mencionando coisas que aconteceram aqui. Então, assim, eu fui aprendendo tudo ali na hora. Na Argentina você pode ficar só 90 dias. Então eu tirei documento da Argentina, eu tenho até hoje meu DNI, eu tenho até que ver se ele ainda vale. Ele tá por mais de 2030 aí de validade, mas vai saber se ainda é válido. Então eu podia ficar na Argentina morando a vida toda, e é por isso também que pós-pandemia, não ia ficar 90 dias e depois ir embora. Então eu tirei documento de lá e eu fiquei na Argentina por 1 ano e meio. Eu fiquei em Buenos Aires, eu fui para Ushuaia e fui para São Bernardo. São Bernardo? Acho que era esse o nome de um lugar, de uma costa lá. Foi esses lugares da Argentina que deu para conhecer por falta de dinheiro, por pandemia, né? E também eu comecei a trabalhar. Eu trabalhei para um cego que lavava dinheiro. Também tem vídeo aí no canal sobre isso que aconteceu. Nossa, o tempo da Argentina foi realmente para aprender coisas sobre viagem. Bom, e aí no final, ali na reta final da Argentina, eu comecei a trabalhar para uma empresa em marketing do Rio Grande do Sul, no Brasil. Eu trabalhava home office, né? Obviamente que eu estava em Buenos Aires nessa época. E aí eu juntei o dinheiro trabalhando para essa empresa e eles tiveram um evento lá no Brasil, então eles iam pagar minha passagem para poder ir para esse evento. Aí eu aproveitei e falei, quer saber? Eu vou para aí e você já me compra a passagem de volta, não para Buenos Aires, mas para Minas Gerais, BH. Beleza, fui lá no evento, foi uma catástrofe também. Horrível, essa empresa já era muito ruim, também tem vídeo aí sobre, foi horrível. Então eu voltei para Minas, discuti com a minha chefe e tudo. E tô assim, eu fiquei muito incômoda quando eu voltei também pro Brasil, pra minha casa, eu tava tipo... Eu não fiz nada que eu queria fazer, eu fiquei meio que presa em um país, por mais que eu tivesse viajado na Argentina, tá? Eu aprendi um idioma novo, aprendi muitas coisas, foi experiência até ela chega, mas ainda não é o que eu quero mais, eu preciso de fazer mais, e essa empresa, ainda por cima, eu tava começando a virar o que eu tava fugindo um pouco, que é arrumar um emprego, ficar estável e seguir carreira. Não era isso que eu queria. E essa empresa também já era um desastre, então eu simplesmente peguei todo o dinheiro que eu tinha juntado, que eu tinha voltado pro Brasil de novo com os 15 mil reais que eu tinha quando eu tinha saído. E aí eu, em uma semana, entrei no site aupair.com, fiz um perfil e mandei para famílias na Europa que estavam procurando au pair. Encontrei, principalmente na Espanha, porque como eu já falava espanhol, né, eu pensei, então achar um au pair na Espanha talvez seja fácil. Eu falei com a família, tive uma entrevista com eles, dei firmeza de que eu poderia ir se eles me escolhessem, porque eles estavam conversando com a menina da África do Sul, e essa menina estava meio assim, se ia ou não, então eu aproveitei para falar, olha, se for eu vou. Eu vou dar um jeito, mas eu vou. Aí eles, beleza, Luana, então é você mesmo, a gente assinou o contrato, e eu tinha que estar lá, tipo, em 2 semanas, até menos, eu não lembro direito as datas exatas.
Eu só sei que foi tudo muito rápido. E aí eu tenho, né, uma amiga aeromoça, e eu tava na lista dela de convidados, alguma coisa assim. Então eu comprei a passagem com ela, que saiu infinitamente mais barata, saiu basicamente 100 euros para poder ir pra Espanha. E aí eu fui, e depois eu tive uma chamada para eles me demitirem na empresa lá do Rio Grande do Sul, que eu briguei com a minha chefe, gente. Foi um caos esse caso aí também, que eu posso contar, mas eu acho que nesse vídeo aqui eu contei tudo. E aí ela, tipo, me demitiu, sendo que eu já tava meio que fora dessa empresa, foda-se. E ela já sabia que eu tava na Espanha, então ela mesma estava em silêncio, quem tava falando tudo era a moça da RH lá. E ela já sabia que eu já tava na Espanha, que eu já não tava nem aí, que eu tava de au pair na Espanha, enfim. E aí eu acabei com isso, eu ganhei um salário sem receber, foi ótimo também essa época. E lá na Espanha, como au pair, eu tinha casa, eu tinha comida, eu tinha internet, eu tinha seguro-saúde, tudo por conta da família. E eu cuidava de um bebezinho lá, não tinha nem 1 ano de idade. Ok, fiquei 3 meses na Espanha, que é o tempo que você pode ficar de Schengen como turista, né? Fiquei lá e depois eu fui pra Irlanda. Na Irlanda eu fiquei 2 meses, também passei por poucas e boas com voluntariado lá, porque nessa época meu inglês era ridículo, muito, muito ruim. Não que hoje ele seja grande coisa, mas está muito melhor do que naquela época. E aí eu fiz barraco com um casal de idosos que estavam reclamando que eu não sabia inglês, sendo que eles falaram que eles falavam espanhol, não falavam espanhol bosta nenhuma. A mulher queria me prender em casa, não queria me deixar sair, enfim. Histórias de voluntariado. Aí eu fui para um outro voluntariado que era numa cidade fantasma, praticamente não tinha ninguém. Eu fiz amigos lá, não sei como, com um monte de outros voluntários também que estavam meio perdidos naquele lugar. Eu fui para um outro lugar também, que era uma cidade um pouco mais movimentada e tal. Tinha um monte de brasileiros, tinha uma comunidade ali de pessoas que falavam português, tinha moçambicanos, tinha portugueses, tinha espanhóis também, então essa época foi um pouco mais legal assim. E aí, nessa época também eu tinha feito um amigo chamado Luiz, coincidentemente o nome do meu namorado hoje, só que ele é um brasileiro também, e ele era bem mais velho, assim, eu acho que ele já tava pra lá dos 50, ele tava viajando o mundo também, com voluntariado e tudo mais, conheci ele sendo voluntariado lá na Irlanda, e eu tava pensando em qual o próximo país que eu vou ir, né, não sei, e aí ele falou, vai pra Edimburgo. Edimburgo é o lugar, lá é incrível, lá é isso, lá é aquilo, e eu só pus isso na minha cabeça. Eu nunca nem pensei em Edimburgo na minha vida. Não é isso, eu vou pra Edimburgo. É isso aí, Luiz. Então eu fiz de tudo pra ir pra Edimburgo, tava super difícil as vagas, não tinha vaga basicamente na Worldpackers, que é o que eu usava. E eu tava assim, eu preciso ir pra Edimburgo, eu preciso ir pra Edimburgo, mandei e-mail pra um monte de lugar. Consegui entrevista, na real, ao invés de Edimburgo, pra Londres, e era pra trabalhar num barco lá em Londres. Fiz a entrevista, eu fui aprovada, e aí no dia eu já ia comprar passagem, só que aí no dia seguinte um hostel em Edimburgo me manda um e-mail falando, Luana, se quiser vir pra cá, pode vir. E aí eu só mandei mensagem pros de Londres falando, então, a verdade é que eu não vou. Eles ficaram um pouco com raiva lá, mas foda-se, eu pelo menos consegui ir a Edimburgo. E aí eu fui pra lá, e lá eu fiquei 1 ano inteiro. E aí várias coisas foram acontecendo, que se eu ficar falando aqui tudo já é demais. Isso daí, Edimburgo, eu cheguei no final de 2022 e saí de lá no final de 2023. Então, essa etapa aí de viagem foi Argentina e Espanha e Irlanda e Edimburgo, e já tem uma tonelada de histórias absurdas que eu já fui mencionando algumas aqui e já fiz alguns vídeos aqui. Com o que eu trabalhei nessa época, né? Eu já criava conteúdo no Brasil antes de começar a viajar. Eu fazia YouTube e principalmente o meu blog. Beleza. Dava dinheiro? Óbvio que não, que o YouTube não era monetizado. Meu canal aqui até hoje não é monetizado, gente. Então não dava dinheiro. Então eu sempre procurava algumas coisas por fora e trabalhos, igual eu falei, que eu trabalhei para essa empresa de marketing lá no Rio Grande do Sul. Aí na Espanha eu fui au pair, então também ganhei um dinheiro, né? Além de todos os benefícios que eu falei, também ganhava um salário. E lá na Irlanda eu não trabalhei em nada. Teve um hostel que eu fiquei que eles davam 50 euros para ajudar na alimentação. Foi um dos melhores que eu fiquei, inclusive. E aí, Edimburgo, eu tinha que me virar, dar um jeito de fazer dinheiro. Eu consegui uns freela de edição de vídeo, que depois, né, complicadíssimo esse trabalho aí também, mas me rendeu uma excelente grana, assim. E outros bicos que eu arrumei lá na própria cidade mesmo, que para contar isso daqui, provavelmente eu vou fazer no meu exclusivos lá do Instagram, que eu tô montando um projetinho aí. Porque isso pode ajudar outras pessoas a conseguir trabalhar em outros lugares também, na Europa, no Reino Unido, enfim.
Muitas coisas. Tô tentando resumir toda a história aqui sobre como que foi a minha vida viajando em relação a dinheiro também. Quando eu cheguei na Espanha, igual eu falei pra vocês, eu tava saindo do Brasil com a mesma quantidade de dinheiro que eu saí na primeira vez pra Argentina. Por volta dos 15 mil reais, assim. E aí, quando eu fui pra Irlanda, então eu já tinha um pouco mais, porque eu recebi um salário de au pair. Não que fosse grande coisa, eram uns 300 e pouco, se eu não me engano, e aí eu fiz alguns gastos também, então eu cheguei na Irlanda com um dinheiro legal, um dinheiro considerável. E aí depois eu fui para Edimburgo, já com um pouco menos, porque eu tinha gastado na Irlanda sem fazer dinheiro nenhum, e aí Edimburgo eu recuperei bastante. Quando eu saí de Edimburgo no meio do ano, fiz uma viagem para a Turquia de um mês, depois voltei para Edimburgo de novo e fiquei mais 6 meses, é por isso que dá um total de um ano. Quem tá perguntando aí como é que eu fiquei um ano, sendo que o tempo que o brasileiro pode ficar no Reino Unido são 6 meses. Então eu fiquei 6 meses, fui para a Turquia, voltei e fiquei mais 6 meses, é por isso que deu o total de um ano. E aí, nesses primeiros 6 meses, eu saí com por volta 4 mil libras, trabalhando assim. E aí, quando eu voltei, trabalhei de novo, eu saí de novo por volta de 4 mil libras. E aí, eu viajei a Europa um monte, voltei para Londres, trabalhei em Londres, juntei de novo umas 4 mil libras, e aí eu fui para a Ásia, viajei meio ano na Ásia. E aí, como que mais que eu faço dinheiro, além dos bicos online? Depois que eu saí de Edimburgo, depois de um ano de Edimburgo, eu comecei a focar um pouco mais na internet. Porque depois que eu fui para Edimburgo, para a Escócia, eu parei bastante com vídeos, parei muito com blog também, parei com tudo, basicamente. Porque eu tava fazendo muito dinheiro ali e a vida tava muito cheia, muitas coisas acontecendo. Edimburgo foi mais caótico do que a Irlanda e a Argentina. Aconteceu muitas coisas, então eu parei completamente de criar conteúdo. Aí depois que eu saí de lá, eu voltei, tem alguns vlogs aqui da época de Portugal, por exemplo, que foi logo depois de Edimburgo, que eu tava tentando voltar com o canal. E aí entra naquele negócio que eu falei nesse vídeo aqui, que foi sobre continuar criando conteúdo, mas com a edição demais, e aí é difícil de editar, e eu vou parando de criar, enfim, eu contei mais sobre aqui. No final, é isso, eu tô tentando ganhar dinheiro só com isso daqui, né, ao invés de ficar só trabalhando por aí. Eu acho que ficar trabalhando nas coisas também acaba fazendo eu desfocar disso daqui, eu não consigo nunca levar o canal, o Instagram e essas coisas pra frente, então é por isso que eu tô tentando focar mais aqui e menos com bicos pelo mundo. Mas é assim que eu viajei. E aí, Edimburgo também foi onde eu conheci o Luiz, que tudo isso aí, Argentina, Espanha, Irlanda, foi tudo sozinha. Parte de Edimburgo também foi tecnicamente sozinha, porque eu ainda estava conhecendo o Luiz. Depois de Edimburgo, que sim, a gente já estava como um casal de verdade, e aí eu tinha uma dupla para viajar. Mas tudo isso que eu fiz foi sozinha mesmo, assim, passei por, por poucas e boas aí. Mas foi interessante, aprendi muita coisa. E de todas essas histórias que eu contei aqui, deixa aqui nos comentários qual que vocês acharam mais interessante para eu fazer um próximo vídeo sobre. Que, como eu falei, eu já contei a história de quando eu trabalhei para um cego. A qualidade da câmera desse vídeo aqui não tá as grandes coisas, gente, mas é a época, né? Eu também já falei sobre a empresa que foi ridícula comigo. Eu acho que eu também contei sobre um dos perrengues na Argentina, mas teve mais esse do barraco, por exemplo, do embora. Eu ainda não contei em vídeo, se eu não me engano. Então eu posso contar também. Teve o au pair na Espanha, tem vários vídeos aí no canal sobre au pair na Espanha pra quem estiver interessado. O problema na Irlanda, os problemas, tentaram roubar meu celular 2 vezes na Irlanda. Quase conseguiram nas 2 vezes, inclusive. Esse negócio da mulher querer me prender na casa dela, no hotel dela, e ter me xingado um monte também. Na Cidade Fantasma também tem essa história. Edimburgo tem um monte de história. E tem pós também, depois que eu comecei a viajar com o Luiz. Então, assim, me contem aqui das que eu falei, de eu viajando sozinha, quais que vocês acham que é mais interessante eu contar, qual que deu mais curiosidade aí. É isso, em resumo, sobre a minha vida de viagem, o que eu sou formada, como eu juntei dinheiro. Não venho de família com dinheiro. Minha família, pelo contrário, se der algum problema, eles não têm ideia de como que eles iriam me ajudar. Porque se der algum problema, a solução sempre vai ser dinheiro, né? E eles não têm ideia, tanto que essa é uma preocupação da minha família, tipo, Luana, sua maluca, você fica assim, enfiando nos buracos, como é que a gente vai fazer se acontecer alguma coisa? Eu falo, não vai fazer, né? Não vai fazer, eu que me vire. E é o que tá acontecendo desde que eu saí em 2020. Eu estou me virando, agora é o meu momento mais difícil e instável em relação a dinheiro. No último vídeo eu contei pra vocês que eu queria ir pro Brasil, não consegui ir pro Brasil justamente por conta disso, porque eu tô muito focada em criar conteúdo
e isso faz eu ficar com menos dinheiro, porque eu não tô trabalhando igual eu trabalhava antes, e também porque eu entrei e saí do Reino Unido muitas vezes. A última vez que eu entrei foi bem problemático eles entenderem, assim, que você tá fazendo uma coisa errada aqui no Reino Unido, e é uma das imigrações mais difíceis da Europa, e eu não queria passar por isso de novo, e é um dos lugares onde mais dá pra fazer dinheiro viajando, então eu fiquei meio assim de ir pra lá de novo, enfim, muitas coisas, e como eu falei, eu vou explicar tudo isso no meu exclusivos lá do Instagram, vou começar a soltar uns vídeos lá, então se você tiver interesse sobre como fazer dinheiro viajando de verdade, tá? Não é isso de site de freelance, eu falo sobre isso nesse vídeo aqui, fazer dinheiro de verdade, como é que as pessoas estão fazendo. Eu vou fazer um negócio exclusivo lá do Instagram contando exatamente como que acontece de verdade. Essa é uma historinha muito resumida, mas é isso, me conta aí o que vocês acharam, dê like, se inscreve, essas coisas todas pra eu monetizar esses treco aqui e o dinheiro começar a entrar. E pra quem não conhece, também eu tenho esse canal de vlogs aqui com o Luiz. Lá a gente posta 2 vídeos por semana sobre coisas que a gente tá fazendo de viagem, muitos deles com a Get Your Guide, que a gente consegue os tickets gratuitamente, que eu também já ensinei nesse outro vídeo aqui. Enfim, é isso. Obrigada por assistir e tchau!